nós estamos celebrando com alegria, em atitude de gratidão, os 15 anos da beatificação do nosso querido Padre Eustáquio. Por que esse entusiasmo da nossa parte? Porque esse nosso irmão tem um significado importante para a igreja. Não é só para os irmãos aqui dos Sagrados Corações, mas sobretudo a igreja em Minas Gerais e no estado de São Paulo, por onde esse homem de Deus passou. E qual a marca que ele deixou para nós? Uma marca, um sinal que nos estimula a sermos também santos. Acabamos de ouvir no Evangelho: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Né? Nós somos todos convidados a ser os santos. A santidade, vou falar de uma maneira muito popular, não é um ponto facultativo na nossa caminhada da história de salvação. A santidade é um dever moral para todos nós, porque no céu só tem lugar os santos. Então cabe a todos nós buscar a santidade. E aí entra o nosso querido Padre Eustáquio como exemplo para nós. Que tipo de exemplo? Ele, como filho dos Sagrados Corações, entrou dentro dos sentimentos da interioridade do coração de Maria e do coração de Jesus. E neste caminho realizou a sua vocação, correspondeu ao chamado de Deus e é, para alegria nossa, considerado bem-aventurado. Mas ainda não foi claro. Na sua congregação, ele aprendeu de duas pessoas muito importantes, Pierre Coudrin e Henriette de la Chevalerie, Henriqueta, foram os fundadores desta família religiosa. Fundadores que se destacaram como confiantes na providência divina, na obra do Senhor. Homem e mulher de fé. Ambos eram totalmente do Senhor. E sendo totalmente do Senhor, estavam abertos a todos. Aí me lembro da primeira leitura de São Paulo, que se alegra com os irmãos de Macedônia pela caridade daquela comunidade, pela sensibilidade daquela comunidade e em ajudar os irmãos. São Paulo diz santos, porque todo batizado já é santo de São Paulo. Só que às vezes depois do batismo nós temos as incoerências nossas e temos que buscar mais verdadeiramente buscar esse nome de santos. Mas Macedônia ajudava a igreja de Jerusalém, que era muito pobrezinha e precisava de muita atenção. A história da caridade na história da igreja chega até hoje. Quanta caridade a Igreja dos Sagrados Corações realiza em favor de quem? Dos empobrecidos, dos necessitados. Vocês estão de parabéns.
E se olhar com um coração mais largo, eu posso dizer de vocês lá no estado do Espírito Santo, a catedral, por exemplo, a catedral mantém 450 famílias empobrecidas. Olha, 450 famílias não é brincadeira. E as outras paróquias também, cada uma com as suas possibilidades. Uma outra paróquia, um dos irmãos lá da paróquia, o que ele fez? Comprou um ônibus desse velho, consertou esse ônibus e fez dele banheiro, cabeleireira. Ali dentro do ônibus tinha tudo para servir os pobrezinhos da rua. E assim, até hoje, roda pelos bairros, ajudando os mais pobrezinhos. Então a igreja, o que acontece? A igreja continua fazendo a obra da caridade. E Padre Eustáquio foi justamente um homem, primeiro, da oração. A oração, meus irmãos, minhas irmãs, é como um respiro, o ar que respiramos. Se parar o ar que respiramos, nós morremos. Assim é a oração. A pessoa de fé, ela vive da oração. Padre Eustáquio é esse modelo orante. E mais, Padre Eustáquio era uma pessoa voltada para aqueles necessitados, lá em Poá, no estado de São Paulo. E aqui, quando ele veio, em Aguaçu e Romaria, antigamente ele falava Água Suja, mas agora é Romaria, tantos e tantos anos lá servindo, mais e mais aqueles mais pobrezinhos. E aqui no Padre Eustáquio, um ano que tocou toda a cidade de Belo Horizonte pela sua piedade, pela sua caridade. A ASP, toda a ação social que surgiu daí, vem do Padre Eustáquio. Então, é a caridade que comprova a fé que é expressa no amor ao próximo. Por isso, Padre Eustáquio é modelo para nós. Não é qualquer coisa, não é porque ele é bem-aventurado, porque ele é homem de oração e um homem do amor. Por isso, nós, na nossa pobreza, queremos seguir também os passos de Jesus Cristo, olhando para o exemplo deste bem-aventurado tão perto de nós, homem dos aflitos. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebrar esses 15 anos é celebrar dando graças e também comprometendo-nos a ser como este nosso irmão, gente de oração. A oração não ocupa lugar. Podemos rezar em casa, podemos rezar na igreja, podemos rezar no ônibus, onde nós estivermos. É oferecer todo o nosso serviço, tudo aquilo que vem como missão nossa, como louvor do Senhor. Desde manhã até a noite, e o dia deve ser um dia de oferenda, de oferta, com Jesus e por Jesus. É assim que a gente aprende de Nossa Senhora, aquela que é serva de Deus, aquela que ouviu o Espírito Santo e deixou que o Espírito Santo a conduzisse. É assim que nós devemos ser. Segundo o coração de Jesus, que é amor derramado sobre nós. Padre Eustáquio foi essa pessoa que não poupava tempo, ele era todo de Deus. Desde manhã, eu perguntava muito aos padres antigos,
mais antigo que eu, veja a minha cabeça branca. Eu perguntava a eles como é que era o Padre Eustáquio. E um deles me dizia, colega dele lá em Araguari, que ele levantava cedinho. Então esse padre, ele levantava lá pelas 4 horas. E esse padre, para provocar, ver como era o Padre Eustáquio, levantava mais cedo que o Padre Eustáquio. No outro dia o Padre Eustáquio estava levantando mais cedo porque ele queria silêncio. E rezava de madrugada e depois ia se colocar a serviço dos irmãos. Homem de oração, homem da caridade, homem de esperança. Por isso, meus irmãos, não nos deixemos de olhar para este querido bem-aventurado que começou essa obra aqui, obra de Deus, obra de Deus. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Que Padre Eustáquio interceda diante de Jesus e perante o Pai, com Jesus e por Jesus. Com Maria, nossa mãe, interceda por sua família. Possa alcançar para você aquilo que você estiver pedindo, aquilo que você estiver necessitado. Deus olha com amor os aflitos. E na pessoa do Padre Eustáquio, Deus se manifestou sendo tão misericordioso, tão bom, aproveitando-se desse padre, que ele se desgastasse todo para que os irmãos e irmãs encontrassem o caminho do Pai. Que Deus abençoe vocês e viva Padre Eustáquio! Viva!